Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje nós vamos falar de uma época de trevas na história da humanidade. Fica aí. Bem, gente, a gente vai começar hoje uma série que vai ser toda segunda-feira sobre as cruzadas. Então, hoje esse vídeo sou eu e o Bruno para falar sobre a parte da Alta Idade Média e como começou a Baixa Idade Média, como a gente conhece. E aí a gente vai entender as cruzadas para depois ter de novo vídeo entre eu e o Bruno falando sobre os Templários e as grandes navegações. Então, para entender melhor por que as cruzadas aconteceram, como a gente chegou nos Templários, como é que a gente chegou nas grandes navegações, a gente precisa entender uma série de acontecimentos históricos dessa parte da Idade Média para a gente chegar no que foram as cruzadas, que com certeza foram o maior acontecimento histórico da história do Ocidente. E durante essa série vocês vão entender por quê. Então, para começar essa jornada, a gente vai chamar de Idade Média o período da história que inicia no século V, após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., e que se estende até o século XV. Isso, então uma das principais causas da queda do Império Romano, como a gente estuda nas aulas de história, são as invasões bárbaras, que foram protagonizadas principalmente pelos germânicos, que era o povo que habitava ali, um pouco ali o Nordeste, ali o Leste, o Nordeste e uma região norte do Império Romano. E outros motivos que levaram à queda foi a decadência da economia escravista e também a desestruturação militar que estava rolando ali. E aí, por causa da invasão dessas tribos germânicas, eles começaram a saquear as cidades romanas. E aí as famílias começaram a fugir e buscar proteção no campo, porque o campo era mais seguro, não era alvo dessas tribos germânicas que atacaram Roma. E isso tudo levou então a um grande processo de ruralização de toda a Europa. As pessoas saíam das cidades para ir para o campo. E no lugar do Império Romano surgiram inúmeros reinos independentes ao longo do tempo, e mais tarde eles formariam a sociedade feudal, onde a ruralização, o poder fragmentado e a religião seriam os aspectos mais fortes. Esse momento histórico que nós vamos começar a explicar para vocês, ele se dá do século V até o ano 1000 depois de Cristo. Era uma época que a gente vivia num caos. Se você acha que o mundo de hoje está ruim, nós vamos te traçar um panorama de como era a vida nesse momento. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre a Alta Idade Média, que é esse primeiro período, e como já falamos, por conta dos ataques dessas tribos de bárbaros, vamos chamar assim, dentro da Europa, as populações começaram a se mover para o campo para fugir desses ataques. Essa foi a primeira coisa. Isso, aí somando a isso, a Europa ela também vinha sendo atacada de fora. A gente já viu aqui no canal vídeos falando sobre os ataques dos vikings na Europa. Os muçulmanos tomaram na verdade o norte da África, que era dominado pelo Império Romano, e quando o Império caiu, ali ficou meio solto, os muçulmanos tomaram. E também a Europa nessa época estava sendo muito atacada por um povo chamado Magiar. Os Magiares, eles eram uma etnia dos Montes Urais, eles desceram ali dos Montes Urais, que é o que separa a Europa da Ásia, e eles começaram a atacar constantemente a Europa. Esse povo, inclusive, foi o povo que deu essa etnia, né, que deu origem ao que hoje é a Hungria. E olha só, e no campo, para não passar fome, as pessoas tiveram que se submeter a um senhor de terras. E aí ele trocava o seu trabalho por alimento e proteção. E assim se inaugurava o feudalismo, porque feudo é um teco de terra, né, Léo? Exatamente. E foi nesse feudalismo, né, nesse começo dessa coisa de ter um pedaço de terra subordinado a um senhor, que se a gente fosse para essa época, se a gente conseguisse viajar no tempo e fosse para essa época, com certeza ia ser uma época muito estranha pra gente. Começando pelos sons, pela forma como que as pessoas eram, conforme elas pensavam. O cheiro também ia ser um problema. As pessoas elas não tomavam banho, elas eram completamente imundas, elas cheiravam mal, elas tinham cabelo comprido, embaraçado e completamente encebado, e os poucos que ainda tinham alguns dentes na boca, esses dentes eram completamente quebrados. Não, e respirar era um ato heróico, porque o esgoto era despejado na rua, viela, onde dava vontade. Fazer qualquer tipo de necessidade era assim, tô com vontade, é aqui e agora. Era meio assim. E o rosto das pessoas também era cheio de cicatrizes da varíola. O rosto, roupa, tudo coberto de sujeira.
As roupas, até as dos nobres, que a gente vê aqueles filmes nobres, tudo, não era assim que era de verdade. As roupas eram maltrapilhas, eram surradas, eram fedidas. Isso nessa época que a gente tá falando aí, do ano 500 até o ano 1000, mais ou menos. Nenhum perfume conseguia esconder esse cheiro. Isso era tão marcante que tem alguns relatos de muçulmanos dessa época que comparavam o cheiro dos europeus a um tonel de queijo de cabra podre no sol de verão. Bom, e a vida nos castelos, na verdade, não eram muito melhores, não. Principalmente se a gente comparar com esses filmes que a gente vê, não era bem assim. Os primeiros castelos foram construídos no final do século IX, levantados para defender as pessoas do domínio feudal dos invasores bárbaros. Esses castelos eram frios, eram escuros, eram desprovidos de qualquer conforto, eram construídos de pedra, tudo era coberto de imundície, de sujeira. Pra vocês terem uma ideia, as camas, elas eram meio que de palha, assim, no chão, às vezes suspensas por um estrado no máximo, mas elas tinham centenas de pulgas e de percevejos, e daqueles percevejos que picavam e que doía bastante. A comida. Então, nesse cenário todo, você imagina o que causaria a comida pra gente hoje, né? Impraticável. A comida, a carne era sem sal, mal cozida e totalmente indigesta. O pão era coberto com bolor, e lembra disso que vai ser importante. O prato preferido nas festas era feito de enguia cozida com porções de sapo, rã e lesma. Oh, que delícia, aquele catarrão na mesa. A carne mais comum era de porco, que comia lixo e depois era comido pelas pessoas. Oh, que bacana. Tinha outra especiaria da época, que eram grandes linguiças recheadas de sangue, muito parecida com aquela a morcídia, né, que a gente ouve falar hoje. Mas ela não era tão bem feita, tão bem cozida como hoje, então era uma bolsa de sangue. Quando você mordia, o sangue espirrava e explodia, e não tinha como limpar, porque não tinham inventado o guardanapo ainda. Bom, além disso, não tinha batata, tomate, café, chá, saladas não existiam e doces era muito raro. A gente tá falando de um tempo onde a comida não tinha nenhum tempero, nem sal e especiarias como açúcar, pimenta, isso não existia lá na Europa. E sabe qual era a principal fonte de alimento nessa época? A grama. Pois é. Aí você deve se perguntar, mas por que as pessoas não caçavam, então, um animal para comer, para ter proteína, né? Que nem os homens nas idades das cavernas caçavam, simplesmente porque era proibido. A caça era um esporte dos nobres, então ninguém podia caçar, e nós estamos falando aí de 95% da população que não era nobre e que não tinha nenhum tipo de título como lorde, cavaleiro, duque, conde, visconde, alguma coisa assim. Essas pessoas não tinham realmente o que caçar, então elas comiam o que dava. E em termos intelectuais, pelo menos as pessoas eram bastante ignorantes porque não tinha livro, então não tinha o que as pessoas ler, isso não existia, né? Eles não sabiam nada sobre religião, filosofia, arte, ciências ou mesmo o que acontecia fora dali. Então não havia nada para falar a respeito, exceto das coisas locais. Do que acontecia dentro existia ali uma discussão, uma conversa. As pessoas pareciam muito velhas, quando na verdade eram muito jovens. Pra ter ideia, uma garota de 17 anos, na média ali, né, já estaria casada, provavelmente com uns 3 filhos, e teria sorte se chegasse aos 25 anos. Pra vocês terem uma ideia de como era difícil a vida na Europa nessa época, durante esse primeiro milênio, até o ano 1000, a Europa ela era quase que um deserto vasto. Ela era praticamente intocada pelas mãos humanas. Os níveis de população eram extremamente baixos. Pra vocês terem uma ideia, na Inglaterra tinha menos de 1 milhão de habitantes. E a França, que seria o maior reino daquela época, o Reino Franco, que se estendia por uma boa superfície da Europa, ele tinha 6 milhões de pessoas nessa época, e isso era extremamente pouco. A Europa era muito pouco povoada. Tinham florestas, por exemplo, que eram intocadas, que elas separavam às vezes 2 vilas uma da outra, e as pessoas era tão intocada que as pessoas não conseguiam nem viajar de uma vila para outra, porque a floresta era uma barreira natural. Então não tinha mais cidades ou mais escolas, mais mercados. As cabanas de camponeses eram cômodos e eram miseráveis, assim. Possuíam só um piso térreo, sem janela e um buraco no teto, através do qual a maior parte da fumaça da fogueira podia passar, senão também eles iam morrer ali com a fumaceira, né? E aí pra vocês terem uma ideia, filhos, pais, avós, todos eles moravam dentro de um cômodo só. Então era uma espécie de um quarto onde todo mundo, não tinha divisão de sala, era tudo junto. Eles moravam junto com os animais da família,
que eram poucos nessa época. Então essas pessoas, elas viviam, morriam, faziam sexo, suas necessidades, tudo um diante do outro ali, não tinha uma privacidade. A gente sabe que hoje no mundo existem lugares que são assim, aqui no Brasil a gente tem lugares onde muitas pessoas vivem no mesmo local, mas tenta fazer um exercício de imaginação e pensar que quase 100% da população da Europa vivia nessas condições nessa época. E para piorar, tinham as doenças ainda, que matavam tanto quanto a fome. Uma bem conhecida dessa época é a chamada de fogo sagrado, que era causada, lembra do mofo do pão? Exatamente por isso. Mas ninguém sabia o que causava. E aí era inflamações, vômitos de sangue e bile, e espumavam como se tivesse uma hidrofobia, né? A raiva. Outro fato que é bem pouco conhecido da gente é que a gente entrou na Idade do Ferro em 500 a.C. E agora nós estamos falando aí de 500 a 1000 depois de Cristo, mas a maioria das ferramentas dos camponeses, elas eram feitas de madeira. Isso era extremamente problemático, porque essas ferramentas, elas quebravam, elas eram frágeis, um arado de madeira tinha uma dificuldade imensa de conseguir arar a terra, né, cavar aqueles sulcos, onde depois você planta as sementes, porque o ferro ele era muito caro nessa época, porque ele era usado exclusivamente para fazer as armas para os nobres que precisavam guerrear. E aí isso fazia com que eles não tivessem ferramentas adequadas para arar a terra, e o alimento produzido era escasso e inteiramente entregue aos seus senhores. Putz, isso virou um ciclo vicioso, porque as pessoas não conseguiam cultivar muito. Então elas passavam fome. E aí os animais delas também, os bois, por exemplo, que puxavam o arado. Esses animais passavam fome. Com eles passando fome, vários morriam. Com menos animais, eles tinham menos força de trabalho e menos adubo para jogar no solo. Com menos adubo, menos solo fértil. Então a próxima safra já vinha menor. A quantidade de alimento que eles tinham que dar para o senhor feudal era a mesma sempre, ou crescia, nunca diminuía. Só que o cultivo desses caras sempre diminuía. Então a fome era uma constante para essas pessoas que vieram para viver num chamado Vale das Lágrimas, que era a terra, graças ao pecado original de Adão. E essas pessoas não sabiam nem mesmo como usar um boi para cultivar o solo. Eles arriavam o boi a um arado de madeira, amarrando com cordas finas, e aravam os solos muito secos. E aí as cordas de couro constantemente cortavam a garganta do boi, impedindo o fluxo de sangue ao cérebro, causando estrangulamento. Nem isso ajudava. Pois é, e aí aqui começa um capítulo à parte dessa história, que é o papel da mulher nesse momento. Pra vocês terem uma ideia, por causa disso, dos bois ararem a terra e não ter a ferramenta correta, e eles estrangulavam, morriam, e os bois procriavam, geravam ao rebanho de bois que tinha o leite, a carne, essas coisas, os camponeses colocavam suas próprias esposas para poder arar a terra. Então tudo isso que o boi passava, eles amarravam o arado na própria esposa, e eram elas que aravam a terra, porque era como se elas fossem propriedade do camponês também, e ela tivesse menos valor que o boi, que dava sustento e alimento. Então, para ela ter uma função, ela era amarrada ao arado para arar a terra. Olha o absurdo que acontecia. E aí, diante dessa fome endêmica, um monte de camponeses se tornaram servos, o que era bastante cruel, porque eles ficavam ligados à terra, dali, né, da onde eles eram servos, e não podiam deixar o feudo. Eram proibidos de fazer qualquer coisa, até casar sem a permissão do senhor. Em propriedades rurais, pela França e Inglaterra, os senhores reivindicavam o tal do ius prima noctis, que é o direito à primeira noite. O que é isso? O senhor se deitava com a noiva do cara. Então a primeira noite da mulher que tinha acabado de ficar noiva era do senhor e não do marido. E o direito à primeira noite, ele sobreviveu na Bavária até o século XVIII. Olha que coisa. Outro aspecto bizarro de ser mulher nessa época é que existiam as leis civis e as leis canônicas, as leis que vêm do cânone da igreja. E elas permitiam, e inclusive encorajavam, que os maridos espancassem e surrassem as suas esposas para que com isso criasse uma harmonia doméstica. Um grande avanço, muito entre aspas, mas pelo menos foi um passo dado para o feminismo, ocorreu no início do século XIII, graças às leis de costumes de Beauvoir, que afirmavam que o homem deveria bater em sua mulher somente
por boas causas. É, como se não fosse o marido que definisse qual era essa boa causa, né? Mas em meio a tudo isso, é fácil agora entender por que a promessa de um paraíso e de vida eterna eram tão sedutores para os camponeses. Os padres, os bispos, os cardeais, até mesmo o Papa, principalmente, né, o Papa, na verdade, eles eram vistos como detentores de um poder impensável nos dias de hoje. Tudo que eles falavam era sagrado, era divino, era transcendental. Pode até parecer estranho que a fé das pessoas tenha sido fortalecido com a sua ignorância e seu analfabetismo. Os padres eram vistos como possuidores de um poder milagroso, porque eles podiam dizer palavras sobre pão e a água que transformavam esses elementos no corpo e no sangue de Cristo, imagina só. Se você comesse esse corpo, estaria partilhando da santidade de Cristo e do triunfo dele sobre a sepultura. A hóstia era tão sagrada que ninguém podia olhar para ela. As pessoas deviam desviar os olhos para o chão e bater no peito dizendo em voz alta: Domino non sum dignus, Senhor, eu não sou digno. E aqui vem algo muito interessante sobre esse período que influencia até hoje o mundo da magia, pelo menos o mundo da fantasia, que é as palavras de consagração hoc est corpus, que significa este é meu corpo, tornaram-se o que hoje a gente conhece como hocus pocus. Bem, como qualquer padre tinha esse poder imenso em suas mãos, eles tinham justamente o poder de condenar uma alma para o inferno ou enviá-la para a vida eterna. Bastava uma palavra, uma excomunhão, e a alma estaria perdida para sempre. Então tudo que eles falavam era muito sagrado. Era como se quem ouvisse o padre estava ouvindo Deus diretamente. E as pessoas morriam de medo, então, de ir para o inferno. Porque se a vida na Terra já era ruim daquele jeito, imagina um lugar que eles prometiam que era pior ainda do que a vida na Terra. Mas olha só, por volta de 1050 depois de Cristo, as coisas começam a mudar. A invenção do arado pesado com rodas e aiveca, se você não sabe o que é uma aiveca, Renan, nosso editor, vai colocar aqui, hoje em dia também se usa esse nome para o arado. A associação deles com cavalos e a invenção das ferraduras causou essa tal da revolução pela Europa. A invenção da ferradura, especificamente, foi uma das maiores invenções da história da humanidade. Sem ela, estaríamos ainda comendo grama. O impacto dessa junção do arado com o cavalo e com as ferraduras para proteger as patas ali, o casco mole que os cavalos tinham, foi tão grande que as colheitas foram maiores, isso gerou menos trabalho, os camponeses conseguiram manter cada vez mais animais, com isso mais adubo, ou seja, mais solo enriquecido e mais proteína animal nas dietas. E os grandes moinhos de água passaram a fazer o que as mulheres faziam, também na trituração de grãos, e com isso, olha só, hein? Elas passaram a se arrumar, a tomar banho, a se pentear. Parece bobo ou até machista falando de certa forma, mas com isso os maridos deixaram de vê-las como animais de carga e passaram a achá-las atraentes. Qual foi o resultado disso? Em 100 anos, a população da França, por exemplo, passou de 6 milhões para 12 milhões. Com mais comida, mais animais, com a população tendo ali um casamento mais sadio, mesmo naquela época, o feudalismo se solidificou e duas novas classes sociais, vamos dizer assim, surgiram, os comerciantes e os cavaleiros. Ou ressurgiram, né, no caso dos comerciantes. Os comerciantes começaram a ganhar muito dinheiro, pois compravam e vendiam as sobras das produções dos feudos, que agora sobrava, e passaram a comprar terras. Com o tempo, ao longo dos séculos, eles compraram muitas terras e se tornaram grandes senhores feudais. Já os cavaleiros, eles eram homens que juraram defender um senhor feudal e seguiam um código específico de conduta. Ambos, tanto os comerciantes quanto os cavaleiros, começaram a se proliferar pela Europa. E aí, o que nós temos com isso? Com vários cavaleiros por aí, muitas guerras entre os senhores cristãos, pois esses homens só serviam a isso, a guerra. Quando não estavam disputando um torneio, estavam em batalhas. E para vocês terem uma ideia, durante os séculos 11 e 12 não teve nenhum único dia em nenhuma parte da França que não tivesse em guerra. Então, nesse cenário de viver no limite, de deixar, né, de viver no limite da fome, com a população agora crescendo, com cavaleiros guerreando entre eles, comerciantes e nobres com muitas riquezas, com a religião já bem solidificada, né, com os padres, os bispos, cardeais como os grandes salvadores, e ela como a única salvação desse mundo, que ainda não é o mundo ideal, é o mundo de pecado,
criou-se uma necessidade para combater esse pecado. E aí, segundo a Igreja Católica, que aqui vale um parênteses, uma curiosidade, o católica significa universal, então seria a segunda igreja universal, que católica e universal é a mesma coisa, aí vai o plot twist aí pra vocês. O pecado estava em todo lugar, assim como os demônios. Eles tentavam as pessoas o tempo todo e qualquer coisa era motivo para virar pecado para venda de indulgências, que é uma espécie de fiança para poder se livrar do pecado e ter chances de ir para o céu. E aí, como existiam muitas pessoas que não tinham dinheiro para pagar essas indulgências, ou pessoas que viviam em pecado constante, porque era o status quo da época, qualquer coisa que você fizesse ali meio fora, ou pensasse era pecado, essas pessoas continuavam querendo um lugar no céu. E aí foi por isso que um papa, em 1095, aproveitou esse cenário todo, tudo isso que a gente contou até agora, para propor uma forma de controlar essas guerras entre as nações cristãs e de conseguir um perdão dos pecados em massa. A ideia dele era convocar uma grande cruzada para retomar o local do Santo Sepulcro de Cristo, ou seja, onde Jesus foi enterrado, e assim ele conseguiu convencer várias nações, nobres, cavaleiros, comerciantes e plebeus a embarcarem no que seria a primeira cruzada. Pois é, e a partir de agora nós daremos início a uma série do Léo sobre as cruzadas, não é isso, Léo? Exatamente. Então, toda segunda-feira, durante algumas segunda-feiras, nós falaremos sobre as cruzadas. Então, na segunda-feira, agora, após esse vídeo, nós já vamos falar sobre a primeira cruzada, que é a mais importante, porque obviamente ela foi a maior, ela foi a que começou essa história de cruzada, e aí nós vamos tratar sobre as 8 cruzadas oficiais que são consideradas pelos historiadores. Mas se você ainda está buscando a salvação por meio de uma aprovação externa, deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até mais.